Nós estamos na nossa campanha Vida Mais Que Abençoada. Hoje é Santa Ceia. Hoje é um momento de podermos renovarmos a nossa aliança com Deus e cumprirmos diante dele esse compromisso. Nós estamos trabalhando debaixo de uma série de mensagens, são 7 semanas, em que nós estamos falando sobre esse propósito de estarmos descobrindo esse segredo da vida mais que abençoada, que é administrarmos para Deus, sermos fiéis a Deus e cumprirmos o nosso chamado. A gente tem vivido isso, experimentado isso, e a palavra do Senhor nos ensina em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro ou ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa, e ar-condicionado também. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardá-las. A promessa de Deus é essa: a vida mais que abençoada é o Senhor derramar tantas bênçãos que a gente não tem como guardar, a gente tem que dividir, multiplicar, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas para isso nós precisamos ter esse aprendizado que estamos caminhando aqui para uma vida mais abençoada, que é a fidelidade na entrega dos nossos dízimos a Deus, que é a sabedoria para administrar aquilo que Deus tem para nós e podermos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Uma das coisas que nós temos entendido e aprendido é que a administração de recursos, dinheiro, é uma coisa muito espiritual, é mais espiritual do que você imagina. Quando nós tratamos o dinheiro como algo espiritual, quando nós conduzimos as coisas financeiras como algo que vai ser ou abençoado por Deus ou atacado pelo inimigo, ou vai ser algo que vai ser para abençoar a vida das pessoas, a minha família, o meu futuro, ou o inimigo vai se apoderar dele para levar à bancarrota. Por que eu digo isso, irmão? Porque quando o seu dinheiro é abençoado, você desfruta, você abençoa pessoas, você abençoa a sua família, você cresce, você multiplica, você junta as pessoas ao seu redor, simplesmente para celebrar com gratidão o que Deus tem feito, você constrói um patrimônio. Agora, quando o dinheiro vem e ele não é abençoado, as pessoas gastam com drogas, com orgias, com bebedeiras, as pessoas gastam para estarem simplesmente demonstrando o seu ego. As pessoas, elas gastam para ostentar, e você percebe muitas pessoas que estão vivendo assim. E diante disso nós precisamos entender o que a palavra de Deus tem para ministrar e falar ao nosso coração. Eu tenho utilizado bastante nessas palavras algumas coisas básicas do entendimento do estudo bíblico, principalmente para você entender o que é que a Bíblia fala sobre finanças, o que é que a Bíblia fala sobre administração, o que é que a Bíblia fala. Então, veja bem aqui, algumas coisas que contra fatos e realidades não existem argumentos. Principalmente, uma coisa que a gente tem aprendido é que os números não mentem. As pessoas podem tentar manipular alguma coisa, mas os números, eles sempre são verdadeiros. Só para você entender isso, olha só, enquanto o Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento, ao qual nós, desde os Evangelhos até Apocalipse, nós estudamos, aprendemos e vivemos segundo esse propósito. Só o Novo Testamento, ele fala 17 vezes sobre batismo, ele fala sobre a igreja, em 21 versículos, menciona a igreja, em 21 versículos, menciona o inferno, em 11 versículos, o Hades, em 4 versículos, fala sobre arrependimento em 21 versículos, sobre a vida eterna em 47 versículos, pecado e pecadores, a Bíblia fala no Novo Testamento apenas 72 vezes. A palavra Espírito Santo você vai encontrar por 27 vezes na Bíblia, e agora você vai encontrar por 90 vezes, você vai encontrar menções, Jesus ou os escritores do Novo Testamento falando por 90 vezes sobre dinheiro. Aí, muitas vezes, nós ficamos cheios de barreiras e dificuldades de querer não entender isso. Se você quiser
a fonte da onde tem essa informação é a Doutrina Bíblica da Mordomia, da editora Juep, do pastor Valdomiro Mota. Ele fez essa pesquisa e compartilhou conosco. Então, o que nós precisamos entender é tão espiritual, é mais do que espiritual, ou seja, falar nesse assunto que é tão espiritual que você pode perceber o seguinte: muitas vezes quando um pastor, quando uma igreja começa a falar a respeito de dinheiro, não é sobre tirar o seu dinheiro, mas sobre o seu dinheiro, há pessoas que ficam com ódio, há pessoas que querem ir embora, pessoas que querem se levantar, e não são elas, é o espírito maligno que tenta ministrar na vida delas, porque quando elas estão realmente sendo ministradas pelo Senhor, ela quer aprender como vai receber de Deus, como vai administrar, como vai viver essa vida mais que abençoada. É por isso que nós precisamos entrar de frente e aprender a lidar com aquilo que Deus tem nos dado e falar sobre dinheiro. A generosidade de reais discípulos sempre gera revolta e repulsa em religiosos que seguem a doutrina de Mamon como seu Deus. Jesus mesmo diz: é impossível você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro, o Deus do dinheiro, que é Mamon. É importante a gente entender esse propósito na nossa vida. E hoje o tema da ministração é o grande lucro. O grande lucro. Mas qual é o grande lucro? O Salmo 1, de 1 a 6... vai trazer para nós exatamente esse entendimento. É um dos salmos meus preferidos. Eu acho que a gente prefere todos os salmos, mas o Salmo 1, o Salmo 23 e outros salmos são tão tremendos. Mas olha o Salmo 1, de 1 a 6, diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e o que ele faz prospera, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos ou os ímpios, porque eles são como a palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios ele perece. Então essa é uma palavra poderosa e forte para nós. Agora, veja o que diz 1 Timóteo 6, 6 a 8, que está aí no telão. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vou falar de novo: de fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E ainda nessa versão transformadora, que é essa versão da Bíblia que eu estudo e tenho lido, ela diz o seguinte para nós, sobre esse mesmo texto, nessa versão: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. Ok? Coloca para mim aí um PowerPoint aí, que eu queria só que vocês refletissem aqui um pouquinho comigo. Pode apagar a luz, de preferência. Eu queria que você pudesse refletir um pouquinho comigo sobre algumas imagens que eu separei ontem, refleti muito sobre elas e pedi para colocarem no PowerPoint para mim, para a gente poder pensar sobre elas um pouquinho. Falando sobre contentamento e gratidão, você já pensou na sua vida? Você já pensou aonde você estava? Hoje eu vou falar para você, para mim esse ar-condicionado do jeito que está é um grande teste. É um teste para o meu contentamento, para a minha gratidão. Eu vou falar para você que ontem eu estava em casa, depois que cheguei da celebração evangélica aqui de Pinhais, e a gente colocou no National Geographic, a gente
gosta de ver aquelas coisas bonitas, lugares diferentes, construções, carros e não sei o quê. E ontem era a história da construção de casas com mega piscina, assim. Tinha casas que tinha 2, 3, 4 piscinas. Piscina para as crianças, piscina para os radicais, piscina para os velhos com hidromassagem, com jacuzzi e não sei o quê. Não bastava ter piscina, as pessoas criavam um rio dentro do próprio terreno, na própria casa, e tinha som debaixo d'água e tudo mais. E eu olhei para a Tati e disse, mantenha a primeira ainda, por favor. Eu disse para minha esposa, isso não é sobre isso que eu quero, isso não é sobre isso que nós estamos falando. A pergunta de uma mulher que cuida de crianças famintas como a Tati é sempre assim, quantas mil crianças poderiam alimentar o dinheiro gasto com essas piscinas? E aquelas pessoas ostentando, e o arquiteto, e os donos, é porque eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus netos não precisem ir para nenhum resort, que eles queiram, quando pensar em diversão, pensem em vir para a minha casa. Ok, não há nada de errado em você querer e ter e desfrutar de algumas coisas, mas quando você percebe algumas coisas absurdas, você precisa perguntar algumas outras coisas. Com relação a contentamento e gratidão, não é contentar-se com viver uma vida medíocre, miserável ou tudo mais, é você entender que tudo que você precisa e muito mais do que você merece, você tem recebido de Deus e você tem na sua vida. Hoje, você está aqui, talvez alguns têm aqui se pensar em algumas situações, como tem alguém aqui com o coração partido por causa do luto, como tem algumas situações, mas você está aqui, sua família está aqui, sua família espiritual está aqui, a igreja está aqui. Agora, esse garoto dessa foto, é um garoto que estava tocando no funeral do seu professor de música, que o tirou da pobreza, da miséria, da fome, e através de um projeto de música pôde tirar esse garoto dessa situação. E essa foto foi tirada exatamente no dia do funeral do seu professor. Então, imagine o coração dessa criança. E eu pergunto, você tem uma vida mais que abençoada? Eu tenho uma vida mais que abençoada? Nós temos uma vida mais que abençoada? Pode passar a próxima. Eu quero que você pense o seguinte, essa é a foto de um garoto, um jovem, quase garoto, que perdeu o seu irmão para gangues, numa troca de tiros, e ele está exatamente no lugar onde o seu irmão foi assassinado. Ele recebe essa informação, e esse é o impacto do que está passando na vida dele. Nós precisamos considerar que a vida, ela é difícil, ela tem más notícias, elas têm más situações, mas quando penso na minha vida, e quando penso no que tenho, onde estou, e o que eu estou recebendo, antes de reclamar, eu preciso pensar que nesse exato momento existem pessoas passando por circunstâncias tão difíceis como esse garoto em desespero de saber que não vai poder mais ter o seu irmão, contar com o seu irmão. Pode ir para o próximo. Esse momento é um momento assim muito comum em vários lugares, principalmente no Oriente Médio, na África, e muito comum em grandes cidades do Brasil, como São Paulo, e incrivelmente isso tem acontecido de uma forma muito comum aqui no Brasil. Se você for ali para a região do Centro Velho de Curitiba, existem ali inclusive uma igreja budista ou alguma coisa assim, que todos os dias você vê centenas de pessoas formando filas ali para pegar um prato de comida. Essa é uma imagem em um templo religioso em que pessoas sem teto estão esperando, e todos os dias levam a sua cumbuquinha para pegar, às vezes, uma concha de comida. E eu pergunto, o que é que você tem mesmo para reclamar? O que é que nós temos mesmo para reclamar? Eu estou já preocupado porque essa semana eu fiquei sabendo que a gente vai ter que fazer um jejum de carne vermelha.
Irmão, aproveita comer o churrasco hoje, passa lá na esquina, compra o pedaço de costela e tudo mais, mas essa semana eu estou desafiando você a gente ir e trocar e ser bem criativo na nossa mistura. Já está sendo difícil comer carne vermelha mesmo, mas essa semana é por um propósito. Pessoas, todos os dias, elas estão convivendo com situações como essa, vivendo por um prato de comida e durante a noite elas não têm onde estar, elas ficam perambulando por todos os lagos. Do que você está reclamando mesmo? Porque teve que gastar parte do seu dinheiro com aluguel? Porque parte do seu recurso está indo para pagar a prestação da casa? Porque a cor da sua casa não está do jeito que você gostaria? Porque o meu sofá, eu queria tanto ter um sofá igual do fulano, do Beltrano. Pode passar a próxima. E essa imagem é isso mesmo que você está vendo, mas o que eu estou vendo aqui? Isso é a parte interna de um dos fornos do Holocausto judeu na Polônia. A parte interna, não sei o que você vê ali, mas eu preciso explicar a imagem. São marcas de pessoas lutando contra a própria vida. Isso aconteceu, milhões de judeus foram mortos dentro de alguns lugares, alguns queimados com gás e com outras coisas. É até difícil de falar. Hoje nós temos vivido uma liberdade. O mundo, sim, há guerras, há situações, mas nós temos que lutar pela nossa liberdade, agradecer pela nossa liberdade. Você já parou para pensar quantas pessoas elas têm perdido a vida por causa da fé, por causa da sua raça, por causa da sua origem, ou simplesmente por causa da sua etnia? Você já parou para pensar nas pessoas que hoje estão na Ucrânia, crianças grávidas, pessoas que não têm nada a ver com guerra, não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com o passado, não tem nada a ver com a outra, mas elas estão tendo as suas casas bombardeadas, estão tendo seus filhos sendo mortos de uma forma tão terrível. Pode passar a próxima. Talvez uma das que mais me impactou das imagens foi essa imagem. Essa imagem nada mais é do que uma criança, um garoto, um menino tentando levantar o seu pai alcoólatra do chão. Muitos aqui talvez se identificam com situações como essa. Pais alcoólatras, mães alcoólatras, um familiar alcoólatra. Então um filho diante de um pai alcoólatra, tentando fazer alguma coisa, tentando vencer essa impotência, então do que é mesmo que você tem reclamado e no que é que nós temos que focar nesse processo? Por que nós temos que cuidar de trazer pessoas a conhecer Jesus e a receber um evangelho que liberta, que transforma e que leva para um outro propósito de vida? É forte essa imagem, eu queria que você pudesse pensar nela, refletir sobre ela, refletir que o simples fato de você ter vencido o vício, o seu esposo ter vencido o vício, os seus filhos, a sua família, os seus pais terem vencido os vícios, é algo realmente para que você possa, de uma forma, agradecer a Deus. Vamos mais um pouquinho. A mãe que encontra uma filha depois de servir por 7 meses no Iraque. Tem lógica, irmãos? Para pensar. Essa menina aí, eu penso que tem no máximo 3 ou 4 anos de idade, e ela viveu apenas, e a mãe desses 3 ou 4 anos de idade, ela passou 7 meses distante, numa guerra, num lugar em que, e aí é esse momento do retorno. Agora, quantas marcas, e isso é a imagem de uma dentre tantas, porque a gente põe uma mãe para realmente impactar. Agora você pensa quantos pais vão e não voltam, quantas mães vão e não voltam. Essa voltou. Quantas histórias que nós temos a respeito disso, e eu pergunto, o que você tem para reclamar? Ou seja, será que a sua vida não está boa? Será que não é o suficiente? Será que vai entrar em depressão? Eu vou entrar em depressão agora, eu vou chorar, porque não é isso que eu queria para a minha vida. Vamos mais um pouquinho. Essa imagem é de um homem desesperado diante da destruição da sua casa. Eu não sei se você consegue perceber, mas um furacão vem e destrói tudo, arrebenta com tudo, e tudo que esse homem sabe fazer é colocar a mão, apoiar a sua própria cabeça e chorar. E eu pergunto,
Quantos daqui hoje saíram da sua própria casa e vieram para cá? Levanta a mão assim para mim. De verdade, quantos aqui? Todo mundo, né? Eu estou vendo que cada um veio bonitinho, cheirosinho, foi diante do espelho, penteou o cabelo, se arrumou, escovou os dentes. Se a sua casa é própria ou não, é a sua casa. Você tem um lar. E quando alguém passa por uma situação dessa, vamos mais um pouquinho, estamos terminando. Essa imagem bem antiga, é um soldado na Segunda Guerra Mundial, que nunca mais voltou para casa. E aí eu comecei a pensar quantos sonhos interrompidos, quantas histórias, quanto choro, quantas noivas ficaram esperando seus noivos voltar, quantas mães ficaram esperando seus filhos voltarem, quantas situações. E nós temos como essa, é realmente para impactar você, para preparar você para pensar um pouquinho sobre como nós temos uma vida mais que abençoada. Vamos lá. Essa é extremamente dolorosa. Essa é a mão de um missionário tomando a mão de uma criança desnutrida, de uma criança com fome, de uma criança que ninguém jamais pensou nela, a não ser Deus e as pessoas que Deus enviou para cuidar da vida delas. O missionário assistindo uma criança desnutrida e faminta na África. Isso é muito comum ainda hoje. E são realidades. Enquanto nós jogamos comida fora aqui, enquanto há desperdícios em muitos lugares, enquanto muitas vezes nós reclamamos porque a próxima semana a gente vai fazer jejum de carne vermelha, nós temos crianças que nunca souberam o que é um pedaço de frango, que nunca souberam exatamente o que era um pedaço de carne. Então esse é um mundo real que existe hoje. Eu pergunto, você tem o que para reclamar? Será que vai entrar em depressão, vai se entristecer? Porque vamos à próxima. Uau! Essa é uma imagem interessante a respeito de pais que tiveram uma filha desaparecida na década de 70 e ainda hoje distribuem panfletos e colocam na internet e dizem, eu espero que eu encontre. Ali é uma foto de quando a criança sumiu e uma foto como ela eventualmente estaria hoje. E pais que jamais deixaram de acreditar que podia de alguma forma encontrar os seus filhos, porque não encontrar restos mortais, não souberam de nada mais e tudo mais. Existem muitas pessoas que vivem uma vida inteira vivendo situações, passando por situações como essa. E eu pergunto, do que é que nós temos que reclamar? Eu acho que essa é a última, imagem. Pode voltar para a nossa. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. A vida que eu tenho em Deus, acompanhado do contentamento, a vida que nós temos em amor, isso é para nós a grande riqueza. Agora, nós precisamos cuidar do que é que abastece o nosso tanque, o que é que abastece a nossa alma, o que é que realmente gera prazer e contentamento. Você já parou para pensar o que é que me satisfaz? O que é que me gera prazer e contentamento? O que é que traz alegria para eu viver? O que é que faz eu parar de ficar fazendo biquinho, sapateando, rolando no chão, argumentando todo o tempo, perguntando e enchendo as paciências do líder espiritual, enchendo a paciência das paciências do marido ou da esposa, ou das pessoas que estão ao seu redor por coisas efêmeras que você mesmo resolver lidar com elas, simplesmente tendo a gratidão a Deus por estar vivo, por ter uma família, poder lidar com essas coisas. Nós vemos tantas pessoas que o alimento delas, o que alimenta elas é apurrinhar a vida das outras pessoas. Não sei se você já viu, que tem pessoas que só se sente feliz quando ela vê o outro chateado. Ela só se sente feliz quando ela pode cobrar o outro de alguma situação. Ela não consegue experimentar e viver o que Deus tem para a nossa vida. Agora, ser mais ou ter mais, o que é que te motiva? Ser mais ou ter mais? Ser mais ou ter mais? Sabe, é importante a gente entender que tem muita gente focada exatamente em ter, mas não melhoram como pessoa, não melhoram no seu caráter, naquilo que ele faz. Rick Warren, ele diz o seguinte, a autoestima
e patrimônio não são sinônimos. Autoestima e patrimônio não são sinônimos. Você não precisa ter coisas para você ter uma boa autoestima. Você precisa ser você, saber quem você é. Você precisa, não, eu vou me sentir melhor, vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ter, se eu tiver um carro, eu tiver uma roupa, ou tiver alguma coisa. Não, autoestima é você saber quem você é em Deus, é você saber que você é filho, filha amada de Deus, é você saber exatamente tudo que está proposto por Deus para você. A vida cristã, piedosa, nesse mundo, essa vida que nós temos decidido levar, você e eu temos decidido levar, ela é de grande lucro. O apóstolo Paulo, ele diz realmente isso. O grande problema hoje que nós vemos é que as pessoas estão focadas, achando que comprar quinquilharias vai resolver os seus problemas. Meu irmão, sabe, tem gente que o tempo todo está lá no Shopee, tem gente que está o tempo todo querendo comprar e parcelar, e isso e aquilo, se endividam mas cada coisa mais que elas adquirem, cada coisa mais que elas fazem, isso ainda traz mais insatisfação para elas ainda. É por isso que nós precisamos pegar esse caminho desse entendimento, que quando você coloca Deus como sua maior prioridade, você então adquire na sua vida contentamento e paz. Porque Ele começa a suprir todas as suas necessidades. Ele começa a suprir aquilo que você precisa. Jesus, Ele nos deixou uma promessa, dizendo em Mateus 6, 33 e 34, que nós tanto conhecemos: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus ainda diz assim: não se preocupem com o dia de amanhã, sabe? Porque cada dia basta o seu mal, ou seja, não se preocupem, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia basta o seu próprio mal. Viva o hoje, desfrute o hoje, veja a beleza do hoje, ame as pessoas hoje, perceba o que Deus tem para você hoje, porque tem tanta gente que só está preocupada achando que vai ser feliz amanhã. Seja feliz hoje com quem você é, com quem você tem, com o que você tem. Sim, esse é o contentamento, e o Senhor cuida dos seus sonhos. Quando nós temos que sonhar, nós temos que planejar, nós temos que desejar, nós podemos querer coisas para além do que nós temos hoje, mas eu tenho que ser grato, me contentar com aquilo que Deus tem colocado para mim hoje. Pessoas às vezes não entendem que o que está impedindo ela de tomar posse e usufruir de todas as bênçãos que ela deseja ter para a vida delas é exatamente o fato delas não descansarem no Senhor, esperarem no Senhor e entender que o tempo de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeito. No tempo de Deus tudo se conclui conforme o seu propósito. Agora, qual é o maior problema com relação ao contentamento? O maior inimigo do contentamento é a comparação. Gente, a pior coisa que pode existir é quando a gente começa a se comparar com as pessoas. É quando a gente começa a comparar com as pessoas no sentido do que eu tenho, do que elas têm e tudo mais. A comparação, ela abre portas para um dos pecados mais feios que existe, que é chamado inveja, diz o pastor Robert Morris. A comparação, ela abre a porta, ele escancara a porta para que essa coisa entre em nós. E nós entendemos que foi a inveja que precipitou Satanás, que era anjo de luz, que era o líder do ministério de louvor, da adoração do céu. Então, foi a inveja que precipitou ele para viver na desgraça que ele viveu e torna desgraçada a vida de tantas outras pessoas. Foi a inveja que levou os fariseus a perseguirem Jesus e inclusive levar até o ponto de querer matá-los. Você vai ver em Marcos capítulo 15, versículo 9 e 10, quando Pilatos pergunta para os judeus: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? E aí eles disseram assim: nada disso, porque Pilatos já estava ali zombando, porque eles sabiam que era a inveja dos religiosos
poderosos que tinham de fato feito eles entregarem Jesus. Eles não tinham toda a influência sobre o povo, eles não tinham milagres, sinais, prodígios, vida de testemunho, e eles invejavam o que acontecia com Jesus, e dessa forma eles entregaram Jesus. Sim, a inveja, a comparação e a inveja e o desejo de ser igual a outra pessoa é um terreno muito escorregadio, porque vai levar à mágoa, vai levar ao ressentimento, vai levar à inveja, o desânimo, a muitas vezes até o orgulho, a vaidade, porque a comparação ainda às vezes faz eu sou mais abençoado, ou eu sou melhor, ou eu tenho mais, ou eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz, e isso fere, machuca, e isso fere e machuca o coração de Deus também. A gente precisa entender estas coisas. O que nós não podemos deixar que nada esteja entre nós é a nossa gratidão a Deus. A gratidão é a chave que atrai as bênçãos de Deus para nós. A gratidão a Deus é um hábito que nós não podemos jamais permitir que suma da nossa vida. Deixa eu dizer para você, não importa como você tem, aonde você vive, quem você é, a sua vida é incomparável, ela é extraordinária, ela é incomparável. Não queira viver a minha vida, não queira viver a vida do outro, viva a sua vida da melhor forma possível, e você vai deixar um legado nessa terra, você vai marcar essa geração. É importante a gente entender isso, por isso eu repito para você aqui, a sua vida é incomparável, simplesmente porque a sua vida é única, a sua vida é única, e você foi colocado por Deus nessa terra para ser solução no problema de pessoas, para solucionar e resolver problemas nessa terra. Você precisa entender esse valor e essa importância daquilo que Deus tem colocado em você. A verdade, a alegria e contentamento vem do propósito e não do prazer. A alegria e o contentamento vem do propósito e não do prazer. Quando eu cumpro o meu propósito, quando eu faço o que eu fui chamado para fazer, quando eu faço o que eu fui criado por Deus para fazer, quando eu faço o que eu nasci para fazer, é isso que me traz contentamento. Eu estou, assim, no ápice do meu contentamento agora, porque eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Despertar pessoas para descobrir o seu propósito, despertar pessoas para entender o seu chamado, aquilo que você tem em Deus e na sua vida. Você pode ter todo o dinheiro, pode comprar tudo o que quiser, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, pode, mas se você estiver fora dos planos e dos propósitos de Deus, você vai ser infeliz. Você não vai encontrar satisfação, você não vai encontrar o que todos nós buscamos na nossa vida, que é a realização, a autorrealização. É quando nós estamos em família, quando nós deixamos um legado, quando nós estamos fazendo a diferença, quando nós estamos marcando a vida das pessoas. Sim, é isso que nós precisamos. Mas lembre-se, o maior inimigo do contentamento é a comparação. Seja você. Não fique insatisfeito com quem você é, a não ser que você está fora do seu propósito, a não ser que você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Mas é importante você entender que a comparação, ela gera inveja. E qual é a grande chave para o contentamento? Mandei uma mensagem para vocês hoje de manhã, é a adoração. Quando eu começo a adorar, isso eu faço porque o meu coração está cheio de gratidão, e quando o meu coração está cheio de gratidão, isso faz com que eu manifeste a satisfação que é gerada. É por isso que o Salmo 103, 2 e 3 diz: bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças. Deus ama satisfazer os seus filhos com coisas boas, mas Ele somente está livre para fazer isso se o seu coração não estiver preso a essas coisas. Vou falar de novo. Deus ama satisfazer os seus filhos com coisas boas. Não sei o que é coisa boa para você. Para alguns, coisa boa, né, Elian Júnior? Comida boa, coisa boa, né? Para outros, coisa boa é viajar, não é verdade? Para outros, coisa boa é poder ter um carrão. Para outros, coisa boa é ter uma casa bem confortável. Talvez, mas
a coisa boa para mim é juntar isso tudo, mas cada um tem uma ideia. Deus ama dar isso para vocês, Deus ama dar comida boa, Deus ama preparar as coisas para você viajar, Deus ama dar carrão bom para você, Deus ama fazer isso tudo, não tenha dúvida disso. Agora o grande problema é, a sua satisfação está nele ou está nas coisas que ele dá? Esse está aqui, ó. Essa é realmente a revelação. A minha satisfação está nele ou nas coisas que ele pode me dar? Esse que é o grande problema. Agrada-te também do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Agrada-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O grande problema é que a gente busca as coisas como um fim em si mesmas, mas eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que ir entendendo que faz parte do caráter de Deus, do caráter do Pai, do bom Pai. Ele mesmo diz, Jesus diz, não é certo que mesmo vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial também não vai dar a vocês o que vocês necessitam, e muito mais do que a gente necessita também. Então é esse entendimento. Agora, aonde é que está o nosso coração? Então o grande problema está nisso. Nós precisamos entender que quando não é Ele a minha prioridade, mas as coisas que Ele me dá, eu não sou um adorador de Deus, eu sou adorador de Mamon. E aí Mamon toma a minha vida, aí ele controla, porque é Mamon que acha que é o que controla as riquezas, os bens. Não, quem controla as riquezas e os bens é Deus, tudo é dele, tudo vem dele, e tudo volta para ele. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida e no nosso coração. Por isso lembre-se, quando o seu coração está nele e não nas coisas, ele te dá tudo o que você quer e além daquilo que você quer, porque ele é um pai. Um homem ou uma mulher de fé não pode ter o seu coração adorando e servindo a dois senhores. Você adora a Deus, você serve a Deus e você recebe todos os benefícios que Ele tem para a sua vida. E é por isso que a gente volta para o Salmo 1, de 1 a 6, e você vai encontrar dizendo que feliz é o homem. Ele frutifica, ele prospera, tudo que ele faz vai bem, ele recebe todo o cuidado, a bondade de Deus na nossa vida. Por isso, eu quero pontuar para você, para terminar essa palavra, dizendo o seguinte: o contentamento é o grande lucro nessa vida. Por quê? Porque no contentamento você encontra segurança real e felicidade. Segurança real e felicidade. O verso 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Segundo, você desfruta o prazer de viver sobre a lei dele, sobre os ensinos da palavra dele. Por isso, o texto diz o contrário: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então, ser um bom servo, ser um bom mordomo, é ter alegria, prazer em viver o que a palavra de Deus ensina, tendo a experiência, a vivência cristã, a vivência da igreja, a vivência dos processos da igreja, não como um fardo que a religião impõe, mas como um oásis, uma alegria de poder viver para Ele, ir para a célula, vir para a igreja, cumprir os propósitos. Eu faço isso com alegria no meu coração, eu desfruto viver a lei do Senhor. Terceiro, você recebe as bênçãos da produtividade. Quer produzir? Quer prosperar? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ele dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz, prospera. Tudo, aonde ele toca é abençoado. Se ele trabalha de empregado, o lugar que ele está prospera. Se ele é empregador, as pessoas que estão ao seu redor prosperam. Se ele compra, ele prospera. Se ele vende, ele prospera. Se ele é simplesmente um prestador de serviço, tudo que ele faz prospera. Entenda isso, essa é a promessa de Deus. Se a tua vida não está prosperando, você precisa fazer o caminho de volta. Volta para a lei do Senhor, volta a ter prazer no Senhor, volta a alinhar-se com a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer, dar coisas boas, satisfazer os seus filhos. Porque João 15:8 diz: o meu Pai, Ele é glorificado em que vocês frutifiquem muito. Deus é glorificado quando você frutifica na escola, no trabalho, quando você frutifica na célula, na igreja, quando você frutifica espiritualmente, quando você frutifica na sua vida profissional. Sim, é isso que glorifica a Deus. Quem tem dinheiro e não tem propósito, acaba se perdendo em torno do seu único valor, que é o dinheiro.
Quem tem dinheiro e não tem propósito, acaba se perdendo no seu único valor, que é o dinheiro. O nosso valor maior não é o dinheiro. O nosso valor maior é o nosso Pai, aquele que fez todas as coisas. Quarto, você redefine os seus relacionamentos. Aqui é importante a gente entender o verso 4 e 5, diz: não é o caso dos ímpios, eles são como a palha que o vento espalha, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Quando você tem uma vida mais que abençoada, quando você descobre o que é o verdadeiro lucro, o grande lucro para você, você diz: não vou mais andar junto com aqueles que são ímpios em toda a sua maneira de ser, na maneira de negociar, na maneira de viver, na maneira de relacionar com a família, pessoas que são infiéis, pessoas que não vivem o propósito. Sim, os ímpios são como a palha que o vento espalha, mas o fiel, ele vive seguro em Deus para cumprir o seu propósito. Quinto e último lugar, você discerne a direção de Deus para os seus caminhos. O verso 6 do Salmo 1 diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo caminho sem Deus no final, o destino é perdição e destruição. Você vive na bênção da assertividade quando você troca a dúvida pela fé. Você vive na bênção da assertividade quando você troca o medo pela coragem de caminhar na direção do propósito que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua vida. Você você vive a assertividade para uma vida mais que abençoada e tem o grande lucro quando você decide entregar-se completamente para o Senhor e dizer assim: não vou viver uma vida angustiada, vou viver uma vida realmente de alegria e esperança, mesmo no meio às dificuldades. Eu quero que você se coloque em pé para que nós possamos orar juntos.